Olá, antagonistas! Nós vamos falar aqui de um dos temas mais polêmicos da educação: escola cívico-militar. Pouca gente é indiferente. Ou você é do grupo que ama, que quer pôr seus filhos lá, que acha que devia ter mais, ou você é do grupo que odeia e tem 1000 argumentos para isso. A grande questão é que o público pede, o povo pede, elas crescem em todo o Brasil, há embates judiciais, e eu resolvi trazer aqui um dos criadores do projeto de escola cívico-militar no Brasil, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com larga experiência na educação, agora prefeito de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo, Coronel Fábio Cândido, um prazer ter você aqui no Antagonista. Eu que agradeço, Madeleine. Estar aqui no Antagonista é uma honra para nós e falando da nossa cidade, de um projeto tão importante como esse. Agora vocês puseram a primeira escola cívico-militar municipal. Rio Preto tem isso? Exatamente. Nós estamos terminando, né, a construção do prédio que vai abrigar a primeira escola cívico-militar municipal do Brasil. Nós temos o modelo do estado de São Paulo, mas por conta até da minha ligação direta, né, com esse modelo, eu que sou coautor do modelo de educação cívico-militar, né? Esse modelo foi feito por mim, pelo coronel Ernesto Puglianeto e o coronel Márcio Cortez Maia Garcia. Inclusive o Márcio é secretário de Segurança Pública lá no município de Rio Preto. E logicamente, né, nós estudando esse modelo por tanto tempo, agora é a hora de colocar também na administração pública de São José do Rio Preto, na nossa educação fundamental, inclusive. Como é que vocês estão fazendo para lidar com impugnações judiciais? Porque tem muita situação disso ser judicializado. E eu não vejo, assim, a audiência pública que está ouvindo as pessoas no judiciário, não. Acaba... É um problema constante da administração pública brasileira também. O gestor decide uma coisa e isso vai para a justiça. Mas como que está se lidando com isso? Olha, com os fundamentos, né? Tanto fundamentos legais quanto fundamentos realmente técnicos, né? E pedagógicos, né? O que se confunde muito é o que, via de regra, a esquerda, que logicamente pelo perfil político e ideológico vai contra esse modelo, que é um modelo de ensino de excelência, eles sempre alegam, né, que os militares teriam interferência na parte pedagógica no modelo cívico-militar. Isso não acontece, né? Tanto que nas escolas onde nós já instituímos esse modelo, é preservada a função do professor, né, a independência ali no momento da aula, não há influência direta do militar no sentido pedagógico, supervisor de ensino, coordenador de ensino, diretor de escola, né? O modelo pedagógico ele é respeitado por aqueles militares que fazem parte, né, do sistema do ensino da educação cívico-militar. O que nós fazemos é, em paralelo, né, à parte pedagógica, é criar um ambiente escolar, né, que seja mais tranquilo, que seja mais seguro, né, onde haja uma disciplina maior, até facilitando para que esse processo ensino-aprendizagem seja mais efetivo, mais eficiente. Tanto é, Madeleine, que nos colégios onde nós instituímos esse modelo, né, inicialmente os professores também são treinados para entender o modelo, toda a comunidade escolar é treinada, né, os pais, né, têm também uma capacitação para poder entender aquele modelo de ensino. Então, a partir daí, desse entendimento do que realmente se pretende com esse modelo de ensino, que nada mais né, do que uma retomada de princípios e valores da educação, né, até que no passado a gente vinha mais presentes na questão do patriotismo, dos valores nacionais. Nós temos ali uma matéria que é uma matéria complementar, portanto, refriso aqui, se respeita a grade curricular oficial, a lei de diretrizes e bases da educação, e nós agregamos outros valores, outras matérias e outros conteúdos, como, por exemplo, a matéria liderança cidadã, essa sim, que é ministrada além das matérias curriculares para os alunos, né? Então, nessa matéria, nós não temos apenas matérias militares ali. Por exemplo, se fala para os alunos de finanças pessoais, de empreendedorismo, se fala de liderança, enfim, se utiliza daquilo que nós temos de excelência até em outras áreas, né, do conhecimento, para fazer com que aquele jovem ele seja o cidadão qualificado do futuro. Então, se faz aí uma apologia muito grande, né, a respeito desse modelo, mas, na verdade, é um ensino que, via de regra, é um ensino integral. Então, o aluno ele se alimenta na escola,
ele tem todas as condições ali de materiais, o material didático é fiscalizado, né, por aqueles gestores que estão na educação cívico-militar, a história se conta como deve ser contada, se ensina português, matemática, outras matérias comuns, né? Mas além disso, acima de tudo, se ensina e se cultua princípios e valores de cidadãos do bem. E você me contou antes de onde que veio essa inspiração? Porque assim, o que viraliza, o que a gente vê na internet? Os videozinhos de aluno batendo continência, levantando para a professora entrar na sala, cantando o hino nacional, viraliza muito o uniforme, mas a estrutura não é uma escola militar. Até porque são poucos os cidadãos que têm o talento ou que aguentam ficar numa escola militar. Não é para muitos, é para poucos, é para exceção. O militarismo é para exceção, não é para regra. O ser humano não tem essa disciplina toda. Mas como que surgiu essa ideia de vocês que estavam lá na Academia do Barro Branco, que é uma escola para formar militares, de fazer esse outro modelo? De onde que veio essa história? Olha, surgiu exatamente da vontade das famílias, via de regra, colocar os seus filhos, né, numa escola militar. Eu, como você disse, eu ministrei aulas na Academia do Barro Branco por 18 anos. E na época, no início dos anos 2000, o meu comandante era o Ernesto, que era capitão. Na época eu era tenente, né? E nós recebíamos muitas famílias na Academia do Barro Branco que não conheciam exatamente como que funciona a academia. Aliás, até hoje, né, uma das melhores escolas militares do país, com vestibular, que é muito concorrido, mas é uma escola pública, né? Então, nós explicávamos isso para as famílias e a gente via uma certa decepção, né? Então, chegavam lá os pais com crianças lá de 10, 11, 12 anos e viam que não era possível ingressar na Academia do Barro Branco de uma forma que não fizesse aí o vestibular no período, lá no final do ensino médio, por exemplo. Então, isso foi o móvel da nossa ideia. Nós nos debruçamos aí em estudar esse modelo. Nós conhecemos modelos que existem, inclusive, fora do Brasil, e passamos a fazer as primeiras linhas desse modelo. E confesso para você que, na época, pela ideologia política colocada no governo federal, mesmo no estado de São Paulo, nós não encontramos um caminho de implementar. Então, esse projeto ele ficou ali só nas nossas mentes, aqueles rascunhos por muito tempo. Ocorre que a partir do momento que Jair Bolsonaro ganha a eleição, né, nós vimos ali uma possibilidade de colocar em prática esse modelo, porque ele entende perfeitamente, né, que esse é um modelo de excelência, que a gente revê e traz novamente esses princípios e valores que nós cultuamos, né, para a sociedade brasileira como um todo. E aí começou a emplacar esse modelo em todo o Brasil. E aqui em São Paulo, com o governador Tarcísio de Freitas, né, eu tive a honra de fazer parte, junto com o ex-secretário de Segurança Pública, atual deputado federal Guilherme Derrite, que foi meu aluno na Academia do Barro Branco, de inserirmos no plano de governo do Tarcísio a educação cívico-militar. Então, a história mais ou menos é essa, e a partir daí, esse projeto passou a ser colocado em prática. Só que nós encontramos, sim, alguns entraves jurídicos, né? Logicamente, que a esquerda no nosso país vê esse movimento como um movimento que vai contra, né, aquilo que eles preceituam, e começou, né, uma guerra jurídica que foi pacificada recentemente. Então agora, no âmbito do estado de São Paulo, o governador Tarcísio já iniciou esse processo de implantação dos colégios cívico-militares, né? Estão sendo colocadas algumas escolas, inclusive em Rio Preto. Nós vamos ter uma escola estadual, e no âmbito municipal, Rio Preto sai na frente também, colocando uma escola no nosso modelo, para que as pessoas tenham a possibilidade desse acesso a uma educação que tem princípios e valores militares, mas adaptados à realidade, como você disse, do público civil. Então, ali não se formam militares, nós não temos essa pretensão de formarmos militares. É lógico que desse grupo é muito possível, né, que surjam militares, mas o que nós preceituamos é que dali saiam muitos médicos, juristas, enfim, muitos profissionais, né, de todas as áreas, desde as mais simples até as mais qualificadas, né, mas que tenham princípios e valores que nós cultuamos.
Quando a gente fala em estaduais, nós estamos falando das crianças maiorzinhas. Estou falando que o público é masculino, os pais não sabem disso. As mães sabem. As mães sabem. A municipal é da criança menorzinha. Creche, a primeira parte do ensino fundamental e a segunda parte do ensino fundamental aí já fica, na maioria das vezes, para o Estado. Exato. Então, a experiência de Rio Preto vai ser com crianças menores. Queria saber como é que é a demanda dessas escolas, porque a gente vê isso apanhar na mídia igual que não sei o quê. Porque, assim, o que tem, gente, você já deve ter visto, o que tem é artista, é muitos lugares, o pessoal desce a lenha. Como é que é a procura do povo? Olha, é o que você falou, uma coisa é a narrativa, né, de um certo segmento da imprensa, outra coisa é aquilo que a gente vê na prática. Aqui falo como prefeito do município de mais de 500 mil de habitantes, onde nós temos lá 40 mil alunos do ensino fundamental. E eu digo para vocês, antes até da gente anunciar, quando eu ganhei a eleição lá, isso já estava no nosso plano de governo, as pessoas já começaram a entrar em contato para entrar na fila daquilo que seria a escola pública, né, municipal, no modelo de educação cívico-militar. E hoje nós temos muita procura e, além disso, nós também vimos muitos professores se disponibilizando a ministrar aula numa escola desse modelo. Porque... Ué, mas só interrompendo, a gente tem uma ideia, pelo que o sindicato fala, que os professores não querem. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na prática. Nós instituímos esse modelo em Santa Fé do Sul, no ano retrasado, e lá, por conta de uma ação da POSP, nós fomos obrigados a parar, né, com essa escola. O prefeito de lá, por força judicial, teve cessado, né, o Colégio Cívico-Militar lá. E lá nós tínhamos 25 professores. Eles fizeram um abaixo-assinado de forma unânime, os 25, que eles não gostariam de ter encerrado o modelo cívico-militar no município de Santa Fé do Sul, indo contra até a POSP, que teoricamente representa professores. Quando o professor ele conhece o modelo, ele sabe que ele vai encontrar uma escola organizada, ele sabe que vai ter alunos ali que literalmente, né, respeitam o professor. Não há nem que se imaginar uma eventual agressão, né, um aluno xingando o professor, né, enfim. Ele entra na sala de aula é apresentada, o chefe da turma lá, ele relata todas as ocorrências ali dos coleguinhas, ele auxilia o professor, existe todo um trabalho ali de respeito das instituições, né? Tudo é regrado, né? Hora do recreio, hora da alimentação. Então, essa organização da escola faz com que o professor ele possa dar aula literalmente preocupado só no ensino-aprendizagem, na parte pedagógica do ensino. Tanto que os resultados dos colégios cívico-militares, é só a gente ver as avaliações nacionais, via de regra, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto colocados são colégios ou militares ou cívico-militares. Portanto, essa facilidade para que o professor esteja lá de forma tranquila e se preocupe, né, muito com a questão do ensino-aprendizagem diante de um ambiente escolar favorável a isso, faz com que o modelo seja vitorioso. Coronel, o senhor se torna prefeito de Rio Preto. Rio Preto, para quem não conhece, é uma cidade tradicionalíssima, gigante no interior de São Paulo, é um polo regional, que era governado, vamos dizer, por clãs que se alternavam no poder há uns 24 anos. Há 24, era sempre os mesmos. O senhor veio correndo por fora, foi lá, ninguém achava que era possível isso, porque já tinham se acostumado com a ideia. O conservadorismo hoje, no interior de São Paulo, é o maior motor eleitoral? Olha, eu reputo que sim, né? E os resultados eleitorais estão aí. Eu vou dar um exemplo para você. Na eleição para o governo do estado de São Paulo, por exemplo, nós tínhamos um candidato fortíssimo, que era governador à época, o Rodrigo Garcia, que é de São José do Rio Preto. Na verdade, uma cidadezinha do lado ali, Tanabi, mas fez toda a sua carreira ali pelo município. Ele foi o terceiro colocado nas eleições, né? Então, você vê que isso já reflete que aquela esquerda raiz e a esquerda caviar, representada aí por partidos, né, que nós considerávamos até de direita antes de Jair Bolsonaro, que realmente trouxe a verdadeira direita, o conservadorismo de direita, a gente vê que Rio Preto é uma das cidades mais conservadoras do Brasil, posso dizer com tranquilidade, mais bolsonaristas do Brasil, tanto que eu, ao ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo Eduardo, que é um amigo pessoal, né, o nosso deputado Eduardo Bolsonaro,
isso foi algo disruptivo na cidade, né? Então eu disputei a eleição com 2 deputados estaduais, um deles que tinha sido secretário da Agricultura no estado de São Paulo, né? O outro, né, que foi prefeito de Rio Preto por 2 vezes, e mesmo assim, né, com pouco recurso, nós saímos ali, fomos candidatos de última hora, com praticamente nenhum vereador apoiando, enfim, nós conseguimos, após darmos aí publicidade ao plano de governo, aquilo que a gente pretendia, e com o apoio certamente de Jair Bolsonaro, nós conseguimos a vitória lá em Rio Preto, uma vitória com o maior número de votos da história do município de São José do Rio Preto. E agora, nesse primeiro ano de governo, a gente já vê os resultados de uma política séria, né? Uma política de integridade, de transparência. A administração pode dar resultados positivos. Para você ter uma ideia, nós iniciamos o governo com um déficit de orçamento na ordem de 300 milhões de reais e com a maior epidemia de dengue da história de Rio Preto. Rio Preto tinha o maior número de casos absolutos de dengue do Brasil no dia 1º de janeiro, o dia que eu assumo o governo. Então, imaginem isso, não tem dinheiro, maior epidemia de dengue, você pegar essa batata quente aí da gestão anterior. A cidade praticamente abandonada em zeladoria, enfim, mas... O senhor estava falando da dengue, eu não sei se as pessoas que não são de Rio Preto têm noção do que foi essa epidemia de dengue em Rio Preto. Exato. E combinou a epidemia de dengue em Rio Preto com a tal história da vacina que o governo federal ia mandar e não chegava. Exatamente. E foi uma coisa assim, que praticamente toda a família tinha alguém que estava doente de dengue. Exatamente. Exatamente. Para você ter uma ideia, em janeiro morreram 18 pessoas por dengue no município de Rio Preto. E olha só como uma política correta, uma política de realmente uma gestão técnica no governo, só levei técnicos para o governo, inclusive o meu secretário de saúde. Neste mês de janeiro, nós reduzimos em 95% o número de casos de dengue, comparados com janeiro do ano passado. Então, nós tivemos todo um ano de limpeza da cidade, melhoria da saúde pública. Nós estancamos aqueles gargalos do orçamento, né? Então, onde as terceirizadas previam contrato que estavam trabalhando com 100 pessoas, a gente ia verificar, Madeleine, tinham 20 pessoas trabalhando, acabamos com isso. Então, nós fizemos uma gestão pública que permitiu com que a gente fizesse um saneamento das contas públicas e terminamos o ano. Olha só, devíamos 300 bilhões, terminamos o ano entregando mais e melhores serviços públicos para a população com crédito de 20 milhões de reais. Prefeito, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu lembro, o senhor falou que era uma campanha de última hora. Eu lembro quando o seu secretário de comunicação, Ricardo Nonato, que é meu amigo de longa data, não vou dizer há quantos anos, ele falou para mim... Estamos indo para lá, o coronel que trabalhou lá com a gente na Assembleia Legislativa está saindo candidato. Eu disse para ele, ô Nonato, onde vocês estão com a cabeça? Se vai para Rio Preto, coronel, ok, gente, mas o coronel não foi candidato a vereador, nunca foi nada. Ele sempre foi uma pessoa, corpo técnico. E, na verdade, essa força ideológica elegeu, assim, foi uma coisa acachapante, maior número de votos. Mas no município, só ideologia não segura. Ideologia segura deputado, que aí ele vive de fazer vídeo, segura legislativo. Agora, ideologia no município não segura. O que existe de valor de direita, porque o senhor é direita, conservadora, bolsonarista. Exato. O que existe de valor no seu campo político que seja possível de se traduzir em algo factível na administração pública? O que entra da sua ideologia que você fala, não, isso aqui é uma ideologia que eu aplico na administração assim? Olha, acima de tudo, a integridade, né? As pessoas nos veem realmente, até pelo meu histórico, eu fiquei 36 anos e meio na Polícia Militar sem responder um processo, Madeleine. E fui sempre aquele oficial de rua, trabalhei muito tempo nas ruas, e a gente sabendo, né, que o nosso grupo político, o grupo político que sempre defendeu a melhor utilização do recurso público, a transparência na administração, eu acho que isso realmente é um grande diferencial. Tanto que nós fizemos isso na administração e demonstrei agora há pouco esses resultados. E além disso, a questão técnica, né, nós trouxemos apenas técnicos para a administração e pessoas de confiança, né? Então ficou muito mais fácil de se montar um governo sem amarras. Eu não tinha compromisso político com ninguém.
Então, nós ganhamos a eleição, né? Logicamente que eu vim pelo PL, né? Que é o partido do presidente Bolsonaro, do nosso grupo político, a grande parte está no PL, existem outros partidos também, mas é o partido que hoje demonstra isso com mais força, né? E nós trouxemos para o governo, eu não tinha outro partido que eu tinha que dividir a administração antes lá, e é o que acontece em muitos municípios, quando o prefeito ganha, ele fez acordo com 8, 10 partidos. Eu tinha um oponente político lá que tinha 12 partidos na coligação dele. Agora, você imagina, você ingressar numa prefeitura onde você não tem autonomia, você não pode levar as suas ideias, né, para todos. Você tem mini prefeituras na administração. Isso acontece muito nas grandes cidades. Então, esse fator eu acho que foi um fator preponderante, né, e faz com que a gente possa ter a tranquilidade de literalmente ser o comandante da cidade, levar esses princípios e valores, né, que nós temos para a administração pública e bons profissionais. Montar time também é uma coisa que o nosso segmento político sabe fazer. Nós vimos com o presidente Jair Bolsonaro, a gente vê aqui com o Tarcísio aqui no governo do estado de São Paulo, sempre são bons técnicos que têm muitos quadros positivos aí na administração. E quanto ao tamanho do estado, que é a grande discussão da direita, município dá para diminuir o tamanho? Dá para diminuir, dou exemplos, né? Nós estamos fazendo lá o mais amplo projeto de cidade inteligente do Brasil. Literalmente, Rio Preto será uma cidade tecnológica no projeto Smart Rio Preto, que é um projeto semelhante a que foi feito aqui com a Smart Sampa, aqui em São Paulo, que tem bons resultados. Mas lá o projeto é mais amplo, né? E esse projeto, para resumir, ele foi feito em parceria público-privada, né? Nós estamos fazendo lá um investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais e nós estamos tendo um retorno para o município de mais de 2 bilhões de reais. Parece que essa conta não fecha, né? Como é que você entrega para o município um projeto dessa grandeza, com 3 mil câmeras, com inteligência artificial por trás dessas câmeras, 78 mil pontos de LED para iluminar a cidade, 350 semáforos inteligentes e além disso você economiza para o município, né? É só trazer o parceiro privado que confie na administração pública. Por quê? Por exemplo, quando você troca o parque de iluminação numa cidade como Rio Preto por LED, você economiza de 65% a 70% daquela conta de energia elétrica do município. Só com isso nós vamos economizar 700 milhões de reais. Quando você deixa de fazer a manutenção de semáforos, a manutenção desse parque de iluminação, tudo isso vai fazendo com que a administração economize, né? E também essa empresa que vai estar aportando lá no município os seus recursos, os seus profissionais, ela gera emprego, ela gera receita porque ela recolhe impostos. Então, nessa conta, toda essa economia vira um fator aí ganha-ganha. Você praticamente não utiliza recurso público para fazer um projeto como esse e ainda tem todo esse benefício para a população. Coronel Fábio Cândido, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Antagonista. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço muito ao seu público, estou sempre te assistindo aqui também. E a gente fica orgulhoso por ter canais sérios e que levam a verdade para a nossa população brasileira. Obrigada, Coronel. E aqui vocês sabem, aqui a gente é plural, a gente traz as pessoas que estão fazendo e acontecendo na política para você ouvir o que essas pessoas dizem, o que elas pensam, o que elas trazem de novo. Coronel Fábio Cândido é um dos criadores do modelo da Escola Cívico-Militar no Brasil e atualmente é prefeito da cidade de São José do Rio Preto. Vejo vocês logo mais. Eu vejo vocês de segunda a sexta no Narrativas Antagonista, às 5 da tarde, no Papo Antagonista, às 6. Até lá!